falar em línguas é para todo mundo? É uma pergunta que fica, que algumas pessoas têm dúvidas e elas usam versículos bíblicos para dizerem que não é para elas orar em línguas, né? E o primeiro versículo que elas usam é 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, Paulo está falando sobre dons espirituais para a igreja. E no versículo 27 ele diz assim: ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, de ajudar, de administrar, de falar variedade de línguas. Aí ele pergunta: será que são todos apóstolos? A pergunta é não. Será que são todos profetas? A resposta é não. Será que são todos mestres? A resposta é não. Será que todos têm o dom de milagres? Todos têm dom de curar? Aí ele pergunta assim: todos falam em línguas? E depois ele pergunta: todos têm o dom de interpretar essas línguas? Então algumas pessoas pegam esse versículo e elas falam assim: línguas não são para todo mundo. Porque esse dom de curar não é para todo mundo. Porque esse dom de operar milagre não é para todo mundo. Porque esse ser mestre não é para todo mundo. Então o dom de falar em línguas também não é para todo mundo, de acordo com esse versículo. Mas a gente precisa entender que esse versículo de 1 Coríntios 12 está falando, 1 Coríntios 12, versículo 30. Paulo está falando sobre o dom de variedade de línguas, seguido de interpretação. É por isso que ele pergunta depois: tem todos o dom de interpretar essas línguas? Então ele está falando do dom de variedade de línguas seguido de interpretação, que é aquela língua que a gente fala e outra pessoa interpreta ou eu mesmo interpreto, para edificação da igreja. Então a gente precisa aprender a diferenciar um pouquinho as línguas, porque a Bíblia diferencia essas línguas. A Bíblia deixa no mínimo aí pra gente 4 variedades de línguas. Primeira variedade de línguas são línguas para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Segunda variedade de línguas é línguas para interpretação, que é que Paulo está falando nesse versículo. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, né? Você vira a página e você chega no versículo. Paulo vai falar assim, que quem fala em línguas, que ore para que possa interpretar. Então, Paulo está falando de um dom de línguas para interpretação. Nós também temos línguas para intercessão, Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós temos também línguas como um testemunho ao incrédulo, que é quando a pessoa fala em línguas e uma pessoa de outra nação ouve, na sua própria língua, a mensagem. Que é o que aconteceu em Atos 2. Né? Em Atos 2, a Bíblia diz que havia ali, na cidade de Jerusalém, partos, medos, persas, elamitas, e todos ouviam falar da maravilha de Deus na sua própria língua. Então ali o Espírito Santo veio com uma variedade de línguas diferentes. Né? Então a pergunta que fica é: o falar em línguas é para todo mundo? Sim. O falar em línguas é para todo mundo? Não. Tem 2 respostas para essa pergunta. Por quê? Porque depende de que tipo de língua nós estamos falando. Se eu estou falando de línguas para edificação, para usar no meu momento de oração, Jesus, em Marcos 16, 17, diz que esses sinais seguiriam os que crescem. Em meu nome expulsariam demônios e falariam novas línguas. Jesus deixou o sinal, Jesus deixou falar línguas como sinal para aquele que crê. Se você crê em Jesus, é um sinal para você, é para você. Mas Paulo está falando assim: todos falam em línguas para interpretação? Não. Então Paulo está dizendo assim: línguas para interpretação não é para todo mundo. Assim como línguas como testemunho ao incrédulo, que é quando você fala e a pessoa de outra nação entende. Também não é para todo mundo. Também não é para todo momento. Existe apenas um tipo de língua que você pode usar a todo momento, que é línguas para edificação.
Jonathan, você consegue me provar na Bíblia que eu posso usar a todo momento? Sim. Efésios 6,18, Paulo fala assim, orando em todo tempo no Espírito. Aí você me pergunta, mas orar no Espírito é orar em línguas? 1 Coríntios 14,14 diz, quem fala em línguas, o seu Espírito ora de fato. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo diz que se eu falo em línguas em Espírito, eu falo mistérios. Então, orar em todo tempo no Espírito é orar em línguas em todo tempo. Amém? Então, essa foi a mensagem que Paulo deixava para os cristãos. Essa era a mensagem mais simples. Paulo chegava numa cidade, Paulo chegava num lugar, Paulo chegava num momento onde as pessoas precisavam de discipulado, mas ele não enchia a cabeça das pessoas de teologia. Ele levava as pessoas a uma vida de oração e enchimento do Espírito Santo, para que houvesse transformação na vida dessas pessoas, genuína de dentro para fora, porque a maior transformação, ela nasce quando você é cheio do Espírito Santo e transformado pela palavra de Deus. Porque o Espírito Santo vai te levar para meditar na palavra e se aprofundar na palavra. Você precisa deixar esse enchimento com o Espírito Santo te levar a uma profundidade na palavra, uma profundidade em Deus que transforme a sua vida, porque precisa haver uma união. A união do Espírito com a palavra. Jesus falou para os saduceus, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Vocês não conhecem essa união da Escritura com o poder. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, fala em línguas, o Espírito Santo começa a te levar a se aprofundar na palavra. E esse aprofundamento na palavra que transforma nossas vidas. O aprofundamento na palavra que nos faz pessoas diferentes. Cristãos que se dedicam à palavra, eles têm uma base de fé. Não é qualquer coisa que derruba alguém que está cheio da palavra de Deus. Quando o diabo vem com incredulidades, quando o diabo vem com pensamentos intrusivos na sua vida, a palavra de Deus que está dentro de você automaticamente destrói aqueles pensamentos.